Muito bem, pessoal. Dando continuidade aqui ao Instituto da Contestação, nós vamos falar um pouquinho sobre a preliminar de coisa julgada. Na preliminar de coisa julgada, assim como tínhamos falado na aula passada sobre a litispendência, há aqui uma reprodução de uma ação que já foi proposta. Teremos, então, a identidade de partes, causa de pedir e de pedido. Nós vamos ter o mesmo objeto. Acontece que, nessas ações que foram reproduzidas, uma delas já chegou ao seu término. Sobre uma delas já houve um pronunciamento judicial. Um pronunciamento judicial que transitou em julgado. Trânsito em julgado significa dizer que sobre aquele processo não há mais possibilidades de oferta de recurso. Não há mais possibilidade de recurso por alguns motivos específicos. Seja porque já se esgotaram todas as previsões recursais autorizadas na lei para enfrentamento daquele processo, seja porque o respectivo interessado, no caso aqui o autor, não ofertou o recurso no prazo assinalado pela lei, ocorrendo aqui o que denominamos de uma preclusão temporal, ou mesmo porque aquele processo ele foi extinto porque as partes transacionaram, elaboraram um acordo que foi homologado por sentença judicial, induzindo ali de antemão o trânsito em julgado, porque não se recorre de um acordo que foi formulado pela própria parte e, consequentemente, homologado por sentença. Neste caso, no exato momento da homologação, haverá ali a certificação do trânsito em julgado. A coisa julgada, ela tem algumas classificações. Chamamos de coisa julgada formal aquela coisa julgada, cujo processo ele foi extinto, por um pronunciamento que não apreciou ali o seu mérito. Dizemos então que a sentença ela foi extinta sem resolução de mérito. O processo foi extinto sem resolução de seu mérito. Consequentemente, isso faz uma coisa julgada também. Faz uma coisa julgada, mas apenas sobre o seu aspecto formal. E isto não inviabiliza a propositura de outra demanda. A coisa julgada material, por sua vez, é aquela coisa julgada que apreciou o mérito da demanda. É aquela coisa julgada que houve a apreciação dos fatos, fundamentos, causa de pedir e pedido, que foram deduzidos ali na petição inicial, assim como também os mecanismos de defesa oferecidos pelo réu, transitando-se em julgado aquela sentença, aquele acórdão, com apreciação meritória. Neste caso, temos uma coisa julgada material. Teríamos uma terceira qualificação, que é a coisa julgada soberanamente, ou coisa soberanamente julgada, que é aquela coisa julgada, cujo o processo, após a certificação do trânsito julgado, decorreu o lapso temporal de 2 anos para a propositura da ação rescisória. A ação rescisória que é uma ação autônoma e impugnativa que visa atacar uma sentença já transitada em julgado, visa desconstituir, modificar esta sentença. A coisa julgada é um importante instrumento do processo. Ela é um importante instrumento para a economia processual, ela é um importante instrumento para a segurança jurídica e ela é dotada de alguns elementos que são a imutabilidade ou a impossibilidade de novamente pronunciar-se ou apreciar aquela pretensão. Claro que essas regras elas não são absolutas, vimos aqui, e aqui mesmo mencionamos a questão da ação rescisória
que visa aí desconstituir, é uma ferramenta que visa modificar, claro que obedecido a algumas regras e condicionantes, né, aquela decisão que já transitou em julgado. Ok? Muito bem, senhores. Nós vamos falar agora sobre o fenômeno da conexão e o fenômeno da continência. Né? A conexão é quando nós temos ações, né, que, independentemente de serem ou não as mesmas partes litigantes, elas vão obter uma semelhança, né? Uma semelhança no que se refere à causa de pedir ou mesmo aos pedidos que são formulados. Tá? Essa similitude na respectiva ação reputa-se em uma conexão, cujo o procedimento, a orientação contida na legislação é a reunião dessas causas conexas para o pronunciamento judicial conjunto. Esse objetivo é exatamente para evitar decisões conflitantes, evitar que decisões que tenham o mesmo pedido, mesma causa de pedir, né, tenham resultados distintos em razão, né, do posicionamento judicial feito sobre elas. Então, a conexão, ela não existe, né, não exige a identidade das partes, porém, elas se assemelham em razão da causa de pedir, em razão do pedido que vai ser formulado. Pelo outro lado, nós vamos ter a continência. A continência, ela é uma espécie, né, de conexão. Mas a continência, ela se opera quando eu tenho uma identidade de partes. Tá? Há uma identidade de partes, uma identidade de pedido e de causa de pedir. Diferencia-se da litispendência porque na continência o pedido formulado por uma das ações, ele é mais amplo, ele contém, ele engloba o pedido formulado numa segunda demanda. Né? Essa englobação, ela tem que ser analisada, estudada, para o seu melhor compreendimento. Não estamos falando de, por exemplo, né, a primeira ação, que é a ação continente, né, ela tem lá 3 pedidos, ok? E a ação contida, ela tem 2 pedidos. Esses 2 são replicados na terceira. Neste caso, nós não vamos ter a continência, nós vamos ter uma litispendência parcial, ok? Mas não há a respectiva continência. A continência é quando um pedido formulado, ele na sua extensão acaba englobando o objeto pedido na segunda demanda. Por exemplo, numa ação em que ela é proposta e esta ação ela visa a anulação de uma cláusula dentro de um contrato, ok? Firmado entre as partes. Uma segunda ação é proposta e nesta segunda ação o pedido é a anulação de todo o contrato firmado entre as partes. Ora, o objeto dessa segunda demanda, por ser maior, por ser mais amplo, ele abrange o objeto da primeira demanda. Consequentemente, né, nós vamos ter o fenômeno da continência. Na prática processual, a continência ela pode produzir 2 efeitos. Quando a demanda continente, a ação com o objeto mais amplo, ela foi proposta antes da segunda ação contida, tá? A segunda ação ela deve ser extinta sem resolução de mérito. Agora, quando nós temos o inverso, né, a ação contida ela foi proposta primeiro e a ação continente ela foi proposta num segundo momento, nós vamos ter a reunião destes processos para o pronunciamento conjunto à semelhança do que temos na conexão. Ok? Muito bem. Dando sequência, é uma preliminar a arguição de incapacidade de parte, defeito de representação ou falta de autorização. Nós vamos ter nessa situação, né, o enfrentamento da capacidade para estar em juízo.
trata-se também de uma defesa meramente dilatória, né? Porque vai implicar tão somente na correção desse vício, a intimação do juízo, né, que será realizada para corrigir ali esse defeito processual existente, não implicando necessariamente numa extinção do processo. Em segundo momento, vamos ter ali também como preliminar a arguição de existência de uma convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem, ela é uma cláusula negocial formulada entre as partes, né, em que pretendem elas renunciar à jurisdição estatal para, né, ter o pronunciamento do litígio que ali é formulado pelo árbitro, né, pela Câmara Arbitral indicada ali pelas partes. Nessa situação, como trata-se, né, de uma celebração negocial, a convenção de arbitragem não é matéria que o juiz pode conhecer de ofício. Tá? Se ela não for arguída pelo réu como preliminar de contestação, irá se entender, né, que de forma tácita aquele réu renunciou, né, à convenção de arbitragem, como se naquele momento ele estivesse celebrando ali um distrato no que se refere à respectiva cláusula objeto de negociação, né, pelas partes para o seu entabulamento. Ok? Muito bom. Nós vamos ter ainda, né, a ausência de legitimidade ou de interesse recursal. A ausência de legitimidade e de interesse recursal são matérias que nós tratamos quando analisamos os pressupostos para o exercício das condições da ação. É a situação que peço para que se reportem a essa aula para termos aí a respectiva continuidade. Ok? Muito bem, nós vamos ter também a falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Tá? Estamos falando daquelas situações em que a lei exige para o exercício do direito de ação algum pagamento ou algum caucionamento a ser feito por parte do autor. A título de exemplo, teremos o não pagamento pelo autor dos honorários de sucumbência quando seu processo foi extinto sem resolução de mérito e ele renova o exercício dessa ação. Outro exemplo característico é a caução preliminar que se exige, o depósito preliminar que se exige nas ações rescisórias, né, como um mecanismo de caução de eventuais danos e prejuízos a serem experimentados pelo autor com ajuizamento pelo réu com ajuizamento daquela demanda. Né? Temos também como preliminar, né, e preliminar última a ser apreciada, a indevida concessão, né, do benefício de assistência judiciária gratuita. Esse requisito no Código de 73 era feito através de um incidente, né, uma peça autônoma que era oferecida, e no Código de Processo Civil de 2015, isso veio para o bojo da própria contestação. Então, quando na petição inicial é deferido já logo no despacho que a recebe a concessão da gratuidade de justiça, incumbe ao réu, em matéria preliminar, apresentar os elementos pelo qual entende que o autor possui condições de satisfazer as custas processuais. Vai indicar ali os fundamentos que baseia essa sua alegação e, eventualmente, as provas que tem, para confirmar essa alegação. Ok? Em sequência, pessoal, encerrado aqui as preliminares que apontamos, temos, que cabe ao respectivo réu, antes também de enfrentar, todas as questões principais deduzidas pelo autor na sua petição, arguir as prejudiciais de mérito. As prejudiciais de mérito, pessoal, se afiguram como obstáculos
criados, né, obstáculos existentes que devem ser superados para o pronunciamento do mérito final. Tá? Para que nós compreendêssemos essa orientação, precisamos entender que as prejudiciais de mérito diferenciam-se das preliminares porque não estou me referindo ao procedimento, à forma como aquela pretensão foi deduzida. Estamos falando da essência do direito material que é prejudicado por outro direito material, né? Como, por exemplo, o fenômeno da prescrição, o fenômeno da decadência, né? A perspectiva, né, de uma falsidade documental. Né? No caso, por exemplo, de uma ação de alimentos, em que o autor ele vem ali pleiteando alimentos, e eu trago, por exemplo, uma discussão prejudicial referente à filiação. Olha, se o indivíduo, por exemplo, não foi reconhecido a sua paternidade, por exemplo, como ele pode demandar alimentos daquele, né, suposto pai, ok? Essa questão da filiação, ela é, para a pretensão de alimentos, questão prejudicial. É uma questão de mérito, mas é uma questão que obstaculiza, né, o exame da causa principal, por isso se afigura como matéria de ordem prejudicial. Ok? Em seguida, teremos as defesas de mérito ou defesas materiais. Adentraremos aqui, né, especificamente no conteúdo principal da contestação, aquela essência da contestação. Temos aqui, senhores, a respectiva indicação de que o autor, neste momento, tá, ele tem que se atentar para algumas características. O autor, não. O réu, ele tem que se atentar para algumas características que se extraem do princípio da eventualidade e da concentração da defesa. O que significa isso, professor? Significa dizer que no momento em que enfrentaremos o mérito, teremos que compreender pela própria liturgia do artigo 336 do CPC que neste momento o réu ele tem que apresentar toda a extensão de sua defesa. Isso significa que ele tem que exaurir toda a sua defesa apresentada na contestação. Ele tem que atentar-se para a eventualidade e enfrentar todas as questões ali deduzidas, ok? O réu, ele pode, ao contestar, simplesmente opor-se contra os fatos constitutivos deduzidos na petição inicial, né, ou as consequências da pretensão inicial. Pode também reconhecer parcela daqueles fatos que foram deduzidos e dar a elas uma nova versão, apresentando os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Cabe ainda observar o que nós chamamos ônus da impugnação especificada. Ora, o réu, ele tem o dever de impugnar todos os fatos, todos os fundamentos, tudo aquilo que se apresenta como causa de pedir deduzida na petição inicial, sob pena desses argumentos, dessas teses, dessas causas, serem fatos incontroversos no processo. Então, para o réu, este ônus da impugnação especificada está lhe dando um dever de enfrentar todos os pontos que são apresentados e deduzidos dentro daquele processo. Ok? Muito bem, senhores. Então aqui nós enfrentamos, apreciamos, né, os principais elementos contidos aí na contestação. Sugiro uma boa leitura
do nosso material textual, né, para a conclusão aí dessas nossas aulas, ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus.